Só em Ti, Jesus, a nossa alma se fartará. Então, já que a nossa alma vai estar farta desse amor, nós precisamos demonstrar alegria por estar aqui na casa do Senhor. Quantos aqui estão felizes por estar aqui? Amém, muito obrigada, louvor, foi lindo. A gente já consegue sentir a presença de Deus aqui. Vocês já podem sentar. Eu acho que o cabelo está atrapalhando. Está atrapalhando? Tá bom, vamos ter um microfone aqui para a entrada, mas tudo bem. Vamos começar. Eu confesso para vocês que quando eu estava preparando essa mensagem que eu vou passar para vocês, obrigada, estava preparando essa mensagem que eu vou passar para vocês, eu me senti lendo Provérbios. A cada frase um tapa. Porque assim, antes de ministrar para vocês, a palavra precisa ministrar quem vai pregar. A palavra ministra o pregador. Então se preparem porque hoje... Vai ter que trocar? Tudo bem, sem problema. Se preparem porque hoje vai ser uma palavra forte. Tá bom. O tema da nossa pregação hoje é Hollywood. Eu sei que pode ser um pouco estranho, mas calma que vocês vão entender. Tá. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um lugar chamado a Calçada da Fama. É um lugar que tem várias estrelas no chão, são mais de 2.000 estrelas, feitas em honra a pessoas famosas, que foram honradas pela Câmara do Comércio de Hollywood. Essa Câmara do Comércio de Hollywood queria honrar essas pessoas, porque, com certeza, eles trouxeram muito valor monetário para eles. Então, esse lugar de Hollywood recebe muitas visitas, mais de 10 milhões de visitas por ano. Eu nunca fui lá. Mas eu já fui em um lugar que se chama Universal Studios, é um parque que fica em Orlando, na Flórida, e tem uma rua que simula Hollywood. Então, sim, tem uma versão do Hall da Fama lá. Enquanto eu estava passando nas estrelas, assim, é um calçadão gigante, aí você vai andando em cima das estrelas. Enquanto eu andava, eu tentava reconhecer o nome das pessoas no chão. E eu vi o nome de várias pessoas, mas eu não reconhecia a maioria deles. Só que tem algo curioso que eu descobri. A Bíblia também tem um hall como esse. E diferente desse hall, do Hall da Fama, enquanto eu andava, eu não reconhecia as pessoas, quando eu viajei e mergulhei profundamente no corredor da fé, onde a Bíblia literalmente descreve de forma honrosa e faz menção honrosa a pessoas que foram conhecidas pela sua grande fé, eu reconheci cada um desses nomes. Amém? Amém. E esses nomes vão nos ensinar muitas coisas hoje. Abra sua Bíblia em Hebreus 11 e deixa sua Bíblia aberta porque a gente vai ler bastante. Mas antes da gente ir direto para a palavra, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quantos aqui querem ser salvos por Jesus? Calma, peraí, calma. Teve gente que levantou a mão, calma. Quantos aqui querem ser salvos por Jesus? Amém. Eu estava achando que ia ter gente que ia ficar, fiquei preocupada. Todo mundo aqui eu quero ver no céu. Beleza. É uma pergunta óbvia. Mas eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. E eu espero que dessa vez todo mundo levante a mão também. Quantos aqui acreditam na salvação por meio da fé em Cristo? Amém? Legal, está todo mundo lendo a Bíblia. Mas mesmo que esse conceito seja algo básico da Bíblia, que a gente sabe na teoria, muitas vezes nós esquecemos de praticar e de viver esse conceito. A Bíblia é muito clara quando diz que nós somos salvos mediante a fé em Cristo e que as obras elas são uma consequência da fé. Sim, a fé gera obras, mas não são as obras que nos salvam. E o pastor Tiago, vocês conhecem, um pastor surfista, ele é muito legal, ele já veio aqui pregar várias vezes na igreja. Ele tem uma frase que se encaixa perfeitamente nessa situação. Ele disse, precisamos evangelizar crentes e não crentes, pois os crentes, em sua maioria, também não acreditam na salvação em Deus. A maioria vive no inferno da salvação por meio de obras. Misericórdia. Porque quando nós achamos que existe salvação por meio das obras, nós achamos que existe algum mérito nas nossas ações. E não é assim que funciona a salvação. Então, hoje nós vamos aprender como ser salvos por meio da fé. Nós vamos aprender com cada um desses heróis e a gente vai passar por todos os nomes aqui. Vou tentar ser rápida, produção, eu prometo que eu vou tentar ser rápida. Mas a gente vai aprender pelo menos uma coisa com cada um dos nomes que está aqui em Hebreus 11, porque se nós somos salvos pela fé, e existe um capítulo na Bíblia que fala só sobre os heróis da fé, eu com certeza quero aprender com eles. Amém? Antes da gente começar, vamos orar. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos abrindo a Tua palavra. Muito obrigada porque todos nós chegamos aqui em paz. E muito obrigada agora porque o Senhor vai ministrar os nossos corações. Abre os nossos corações, Senhor, para que a gente possa Te ouvir e que não seja a Jay pregando, não seja a Jay falando, mas seja o Teu Espírito Santo ministrando os Teus filhos. Muito obrigada por tudo em Teu nome, Jesus. Amém. A gente vai começar com 1 mais 1 da fé.
Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse texto, ele se aplica a vários tipos de situação. Vamos imaginar que a narradora desse texto é uma solteira de 28 anos que está querendo declarar sua fé. Então, acho que ela diria alguma coisa tipo assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, do boy unção, do varão abençoado que não vai ser baterista e daquilo que não vemos, que nós finalmente sairemos do encalhamento, mesmo estando em terra seca há muito tempo. Mas agora, vamos fingir que o narrador é alguém que já está na vida adulta, já paga boleto. Infelizmente, eu já cheguei nessa fase da minha vida. Deus, por que eu pedi para crescer? Mas tudo bem, eu cheguei nessa fase da vida e eu acho que ficaria alguma coisa tipo assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, que o dinheiro vai aparecer, e daquilo que não vemos, que o nosso nome não vai para o SPC. Tá, um pouco dramático, Mas vocês já entenderam que esse texto resume a fé e se aplica a todo tipo de situação. Mas agora, falando sério, num contexto de salvação, esse texto ficaria tipo assim: ora, a fé é a certeza daquele a quem esperamos, Jesus Cristo, nosso Salvador, e a certeza das coisas que não vemos, a sua presença constante na nossa vida, na minha, na sua, na presença dele aqui, nesse lugar, hoje. Isso é fé. A fé é acreditar, mesmo que a gente não consiga enxergar, e é ter provas, mesmo que elas não estejam ali. Vocês sabem que, há um tempo atrás, a maioria aqui vai saber que a gente quase perdeu um amigo. Um amigo nosso quase morreu, foi o Aidner. Os membros aqui da igreja vão saber. Assim, a gente conhece Aidner, a gente sabe que ele provavelmente deve ter feito, e ele até contou depois que fez, uma oração de despedida da vida. Ele teve Covid e ele quase morreu, gente. Ele passou por perrengues muito grandes. Ele ficou mais de 50 dias internado. Então, foi muito sério. E aí, antes de ser entubado, ele disse que fez uma oração. E ele se despediu da vida dele. Ele falou: Deus, se você quiser me levar, eu acredito, eu estou salvo e amém. E ele fez essa oração de despedida da vida porque ele não costuma acreditar muito nas coisas. Mas a verdade é que eu nunca duvidei de que ele iria sobreviver. Eu não sei o que aconteceu, mas de forma sobrenatural, Deus derramou uma fé em mim que excedia todos os limites, porque eu tive fé por mim, por ele e por todo mundo. Porque, impressionante, mas eu nunca duvidei. Os boletins médicos falavam coisas horríveis, mas a verdade é que as notícias não me abalavam, porque muito maior do que as notícias e os boletins médicos é o meu Deus, o Deus da minha fé. E Deus tinha dito para mim: ele não vai morrer. Eu não vou deixar ele ir. Ele disse isso para mim na primeira noite em que eu descobri que ele estava em estado grave no hospital. E eu ouvi muitas vezes de várias pessoas preocupadas mesmo, que estavam querendo cuidar de mim. Jay, você precisa criar menos expectativas. Mas, gente, eu não tive expectativa. Eu tive fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Vocês sabem o final dessa história, você sabe que ele está bem, graças a Deus ele está vivo, deu tudo certo, ele já voltou ao normal. E hoje, depois da cura, é muito fácil a gente falar de fé. É muito fácil falar: poxa, eu sempre tive fé, Aidner. Mas, e no momento da provação? No momento do agora é só um milagre, quantos exercem a fé de Hebreus 11? Nós precisamos exercer a fé de Hebreus 11 todos os dias na nossa vida. Tá, eu falei bastante coisa só com um versículo. E, produção, me perdoe, eu vou tentar não passar do horário, eu prometo. Tá? Eu estou de olho ali no horário. Vamos lá. O capítulo vai continuar e a gente vai chegar no versículo 4. A gente vai encontrar a primeira referência, o primeiro exemplo da fé da humanidade. Quem ele era? Abel. Aqui no versículo 4 vai dizer assim: Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Abel, ele ofereceu um sacrifício maior que o de Caim. Vocês sabem que isso gerou no coração de Caim orgulho, inveja e várias coisas, o tornando o primeiro assassino da humanidade e tornando Abel o primeiro assassinado. Tem muitas coisas que a gente pode aprender com esse texto, mas como o texto é extenso, eu vou pegar um único conceito, que é bem específico de Abel: a injustiça. Como assim, Jay? A Bíblia está falando aqui que Abel foi considerado justo quando Deus aprovou as suas ofertas, mas o fato dele ser justo não impediu que injustiças acontecessem com ele. A gente tem a falsa ilusão de que, pelo fato de sermos justos, as injustiças vão correr para o outro lado.
Mas vocês realmente acham que vão receber aplausos e a justiça do mesmo mundo que crucificou a Jesus? Jesus foi o mais justo e o mais injustiçado. Com Abel não foi diferente. E com nós? Não será diferente. Conosco não será diferente. Mas a verdade é que a justiça de Deus não tarda. E a Bíblia é muito clara ao dizer que pela fé, mesmo que Abel esteja morto, ele ainda fala. Então, a fé, ela ultrapassa o limite da morte, porque é pela fé que nós temos a salvação eterna. E essa é a primeira coisa que nós podemos aprender. O versículo 5, a gente vai encontrar a história de Enoque. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Tá, eu gosto de pensar na história de Enoque assim. Eu imagino 2 amigos andando. Pensa que eles saíram daquele ponto A e vão para o ponto B. O ponto A é a casa do amigo 1 e o ponto B é a casa do amigo 2. Eles saem aqui do ponto A, vão conversando, vão conversando. Como eles têm muita intimidade, eles vão conversando e não percebem o tempo passar. Eles vão conversando, conversando, tanto que chegam pertinho da casa do amigo B. E aí o amigo B vira para o A e fala: a gente andou tanto, você já está tão longe da sua casa que eu acho que não faz sentido você voltar para sua casa agora. Por que você não vem para a minha? É assim que eu imagino o relacionamento de Deus e Enoque. Eles andavam tanto colados um com o outro. Enoque andou tanto com Deus, ele teve tanta intimidade com Deus, que ele se afastou da casa dele e chegou perto da casa de Deus, ele chegou perto do céu, porque o céu não é um lugar. O céu é uma pessoa, e ele se aproximou dessa pessoa, e foi por isso que ele não experimentou a morte e foi arrebatado. Então, aqui na parte B do versículo 5, que fala de Enoque, diz assim: pois antes de ser arrebatado, ele recebeu um testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Com Enoque, a gente aprende 3 pilares da fé. 1, quem tem fé possui relacionamento íntimo com Deus, anda com Deus. 2, quem tem fé, anda com Deus para onde Ele mandar, para onde Ele quer que você vá. E 3, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando você não tem fé, você coloca Deus à prova, você duvida da vontade dEle. Logo, é como se você duvidasse do próprio Deus, duvidasse da existência dEle. No versículo 7, a gente vai encontrar a história de Noé. Vocês já sabem da história de Noé, teve um grande dilúvio, uma grande chuva. Nós sabemos desse contexto, eu vou ler o versículo aqui para vocês, só para quem não sabe, não conhece a história de Noé, ficar situado. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Noé construiu essa arca para salvar a família da chuva, mas a verdade é que no contexto da época de Noé, nunca tinha chovido. Então, chuva era tipo um conto de fadas, era uma fantasia irreal. Todo mundo zombava dele, achava que ele era louco, porque ele não estava só falando que a terra ia ser destruída. Ele estava falando que água ia cair do céu. Ninguém nunca tinha visto isso acontecer. Era uma fantasia. Na cabeça das pessoas, era uma loucura dele. Mas mesmo assim, mesmo com uma promessa de algo nunca visto antes, ele teve fé. Construiu a arca. E o que a gente aprende com Noé? Noé não apenas teve fé no que Deus falou, mas Noé agiu segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus tinha falado. A fé é ação. Nós acreditamos na volta de Jesus, a gente acredita que o nosso Salvador vai voltar, que Ele vai nos salvar, mas a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que Ele volte. A gente precisa agir e abreviar a volta dEle, porque vocês sabem que a fé é o que nos salva. E quando nós temos fé, nós agimos, nós pregamos o Evangelho, nós cumprimos o ID. Então, como Noé, hoje a gente precisa entender que, além de acreditar nas promessas do Senhor, nós precisamos agir. Noé nos ensina que fé é uma ação. A gente chegou em Abraão e agora é um pouquinho extenso, porque Abraão tem muita coisa. Primeiramente, ele saiu da terra que ele conhecia. Deus falou para ele que ele tinha uma terra para Abraão. Ele prometeu uma terra. E aí Abraão peregrinou procurando essa terra e ele já teve fé nesse momento, porque ele saiu do lugar que ele tinha conforto, que ele tinha família e foi para um lugar que ele não conhecia. Isso me lembra um grupo especial de pessoas. Tem algum missionário aqui? Alguém que faz missão? Não? Tem. Davidson. Eu queria dizer, de verdade, a gente tem Davidson aqui e os missionários, eles são um exemplo para a igreja, porque, de verdade, eles
deixam tudo que eles conhecem para trás para cumprir a missão de Deus, cumprir o pedido de Deus, cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Isso é uma coisa linda. Mas tá, voltando aqui para Abraão, a gente sabe que ele peregrinou por essa terra, ele peregrinou procurando a terra que tinha sido prometida para ele. E ele estava procurando essa terra, mas tem uma coisa muito incrível, porque mesmo peregrinando em busca da terra que tinha sido prometida para ele aqui, o coração dele estava voltado para a cidade que tem alicerces e que o edificador é Deus. O edificador e arquiteto. Isso está no versículo 10. Essa é uma das coisas mais lindas que nós podemos aprender, porque mesmo com todas as promessas que Deus tinha dado para Abraão aqui na terra, mesmo ele prosseguindo nas promessas de Deus aqui na terra, o coração dele sempre esteve voltado para a terra prometida do céu, para a morada eterna, para a morada celestial. O versículo 13 vai dizer isso aqui. Eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor. Isto é, uma pátria celestial. Isso é uma coisa muito linda, porque nós estamos aqui nessa terra, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Pode até dizer na sua identidade, na sua certidão de nascimento que você é brasileiro, mas a verdade é que nós somos moradores celestiais, nós somos moradores do céu, da Nova Jerusalém, e é assim, é como Abraão que nós temos que viver. Nós temos que ter a fé de peregrinar e procurar e seguir os propósitos de Deus na nossa vida aqui na terra, mas nós não podemos esquecer que o maior propósito, a maior promessa é o céu, é a eternidade. O nosso coração precisa sempre estar voltado para o céu. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com Abraão. Tá, pela fé, Abraão e Sara, Abraão já era velho e Sara era estéril, mas por um milagre do Senhor eles tiveram um filho, o filho da promessa. Isaac, vocês sabem dessa história. Isaac era a resposta de uma vida inteira, era tudo que eles queriam, era a realização de um sonho. Tem algo no texto que fica implícito, então está sujeito à interpretação. Mas eu acho que fica muito claro, quando a gente pega o contexto do pedido de Deus, que ele estava querendo testar o coração de Abraão. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas Deus queria testar o coração de Abraão porque o filho da promessa estava se tornando maior do que aquele que prometeu. Deus tem promessas lindas para as nossas vidas, amém? Amém. Ele nos separou, Ele bem sabe os planos que tem a nosso respeito, planos de paz e não de mal. Ele quer nos ver prosperar, nós fomos separados para isso. Mas para que a gente viva os propósitos e as promessas de Deus na nossa vida, nós precisamos confiar muito mais naquele que prometeu do que nas promessas. Nós nos apegamos no filho da promessa e esquecemos de confiar naquele que prometeu o filho da promessa. Mas como Abraão tinha um coração muito voltado para Deus, ele confiava em Deus, ele confiou no dono da promessa de que ele seria o pai de uma nação. Deus falou para ele que ele seria o pai de uma grande nação, e ele tinha um filho, Isaac, e na cabeça dele, essa promessa se cumpriria por Isaac. E realmente se cumpriu por Isaac. Mas naquele momento, Deus pediu para que esse filho fosse sacrificado. E, humanamente falando, poxa Deus, como é que eu vou ser pai de uma nação? Eu sou velho, minha esposa é estéril. Depois de tanto tempo eu tive esse filho. Ele é o cumprimento da promessa do Senhor para a minha vida. E você quer que eu sacrifique esse filho? Eu acho que naturalmente nós pensaríamos isso. Mas Abraão teve fé no dono da promessa. E mesmo assim, e mesmo com muita dor, porque ele amava o seu filho, ele confiou muito mais naquele que prometeu. Isso é lindo. Então, outra coisa que nós precisamos aprender é confiar em quem promete muito mais do que nas promessas, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. E é nele que nós precisamos nos apegar. Tem uma coisa muito legal que eu aprendi lendo Hebreus. Isso foi muito forte para mim, porque eu não descobri isso lendo Gênesis, mas quando eu li Hebreus, minha cabeça fez assim, ó. Eita, desculpa. Enfim, minha cabeça explodiu. Por quê? Calma, respira. Não é heresia, mesmo sem ter morrido fisicamente, Isaac ressuscitou. Pois é, tem várias caras sem entender. Eu vou explicar, calma. Isso não são palavras minhas. Essa palavra está aqui na Bíblia, no versículo 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos.
a ressurreição de Isaac se deu no coração de Abraão. Porque quando Deus pede algo para você, não é para você entregar daqui a pouco, amanhã, daqui a 2 dias, daqui a 1 semana. É agora. Abraão sacrificou Isaac no coração dele quando Deus pediu e quando ele aceitou. Não deve ter sido fácil sacrificar o filho no coração dele, mas com certeza deve ter sido incrível recebê-lo. Ele recebeu o filho de volta, figuradamente dentre os mortos. Uau! Tá. Essa história, ela é de Abraão. O personagem principal da história é Abraão. Mas a gente pode mudar um pouquinho o ponto de vista, porque afinal a história também é de Isaac. Eu ouvi esses dias um pastor falando algo muito incrível. Pela fé, Abraão deu aquilo que ele mais amava, o seu filho. Mas pela fé, Isaac deu tudo o que ele tinha. Isaac entregou a própria vida. É engraçado, a gente entrega 10% do dízimo, algumas horas da nossa semana aqui na igreja, nós participamos das reuniões, a gente se dedica aos ministérios, mas a gente não entrega o volante da nossa vida para Deus. A gente quer viver de 10% em todas as áreas da nossa vida. Tá, Deus, toma aqui 10% do meu coração, toma aqui 10% das minhas finanças. Ah, não, eu vou ser bonzinho, eu vou dar 15% para Deus. Mas a verdade é que Deus não quer 10% de você, Deus quer 100% de quem você é. Deus não quer que você entregue só aquilo que você mais ama. Deus quer que você entregue tudo. E que pela fé, como Isaac, você entregue a sua vida ao ponto de entregar o volante para que Ele decida tudo. Isso é ter fé. É confiar plenamente em Deus. Tá, a gente chega agora nele, Jacó. Eu confesso que eu tive dificuldade de definir Jacó como o herói da fé, porque ele não foi exatamente muito fraternal na vida dele. Ele mentiu, enganou, roubou, enganou o irmão, mentiu para o pai cego e depois fugiu. Eu podia dizer que pela fé, Jacó teve fé em Labão. Mas a verdade é que mesmo tendo sido um ato de fé, foi um ato de fé em um homem, que, aliás, nem cumpriu a promessa. E, ao longo da vida de Jacó, ele foi muito abençoado por Deus. Deus o cuidava. A Bíblia é muito clara e relata que Deus estava sempre prosperando a vida de Jacó. Mas, mesmo assim, ele sempre tinha ressalvas no coração. Ele não confiava plenamente em Deus, ele não entregava a sua fé completamente para Deus. Sabe quando ele começou a progredir na fé? Quando ele achou que ia morrer. Ótimo momento e muito conveniente para finalmente ter fé. O contexto era de medo, porque ele estava indo encontrar o irmão a quem ele tinha enganado, e ele fez a seguinte oração. Então Jacó orou: ó Deus do meu pai Abraão, Deus que me deu Isaac, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Eu não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar, e eu farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar que não se pode contar. Gênesis 32, do 9 ao 12. Essa oração mostra que a fé de Jacó, ela foi uma consequência da gratidão que ele tinha no coração por toda a bondade, toda a prosperidade, todas as promessas que Deus tinha feito na vida de Jacó. Ele começou a prosperar na fé quando ele entendeu a grandiosidade da bondade do nosso Deus. E eu tenho certeza absoluta que do mesmo jeito que Jacó, você tem motivos para ser grato. Todos nós temos motivos de gratidão, principalmente pelo que foi feito na cruz. Então, só pela gratidão, só isso já é um motivo de nós termos fé. Mas tem mais uma coisa que a gente pode aprender. Mais um pouquinho na frente da história de Jacó, ele lutou com Deus. Ele literalmente lutou com Deus e ali ele teve o seu nome mudado de Jacó, aquele que puxa o calcanhar, o enganador, para Israel, o príncipe poderoso que luta e prevalece. A verdade é que Jacó não lutou com Deus só naquela noite. Ele lutou com Deus a vida inteira. Ele lutou com Deus os primeiros 90 anos da sua vida. Imagina passar 90 anos com pouca fé. 90 anos lutando contra a vontade de Deus para você. Eu digo que ele lutou por 90 anos porque, de forma figurada, ele literalmente lutava contra a vontade de Deus. Era uma barganha. É o tipo de barganha que a gente faz. Poxa, Deus, faz do meu jeito. Porque se for do seu jeito, eu não quero. Deus, eu quero que seja dessa forma. Me prospera da minha forma, não da sua. Com Jacó, a gente pode aprender várias coisas.
a gente pode aprender principalmente que a fé é uma consequência da gratidão que nós temos pelo nosso Pai. E que nós podemos ser heróis da fé. Porque Abraão, mesmo depois de 90 anos, quase um século com pouca fé, foi citado em Hebreus 11. Porque isso me diz que não é sobre o passado de Jacó, mas sim sobre quem ele se tornou com Deus. Agora a gente chega no 13º filho dele, José. Coitado dele, foram 13 anos de sofrimento, 13 anos de muita complicação. José é a prova de que depois do fundo do poço tem como piorar. Engraçado, né? Pois é, coitado. Para ele não deve ter sido engraçado, não. Porque ele sofreu o bullying dos irmãos, a gente já começa pelo bullying que ele sofria. Ele foi jogado no fundo de um poço, ele foi vendido como escravo. Ele ficava longe da família por muito tempo, ele estava numa terra estranha e pior, ele ainda foi preso justamente por algo que manchava a honra dele, porque ele foi acusado de se deitar com a esposa do chefe dele. Aquilo manchava a honra dele, então tudo estava errado na vida de José, coitado. Mas é impressionante porque mesmo com tudo dando errado, mesmo com todas as acusações, mesmo estando no pior lugar do mundo, que é abaixo do fundo do poço, ele continuava sendo fiel. E vocês sabem que Deus transformou um escravo prisioneiro em governador do Egito, mas sabe como Deus fez isso? José se colocou nas mãos de Deus. José foi usado por Deus e José usou o dom que Deus tinha dado para ele. José, ele tinha o dom de interpretar sonhos, e foi assim que ele interpretou o sonho do copeiro, que contou para o rei, que o rei chamou ele, o faraó chamou ele para interpretar o sonho dele, e aí ele interpretou o sonho do faraó, e o resto da história vocês já sabem. E assim ele se tornou governador do Egito. Ele foi usado por Deus, porque ele usou os dons que ele tinha. A gente aprende com José que nós precisamos usar os dons que Deus nos deu, independente da situação. Porque quem usa os dons que Deus nos deu para a honra e glória dele, dentro de uma prisão, é colocado para honrar a Deus dentro de um palácio. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu estou em um momento difícil, Deus vai ter que me entender, eu vou faltar o culto hoje, foi mal, eu não vou ajudar o ministério não, eu não vou ajudar essa pessoa, eu não vou doar porque, olha, eu estou no meu momento, hoje é meu. Mas imagina se José tivesse falado isso. Poxa, eu estou preso há tanto tempo, eu sou escravo, eu estou longe da minha família, acho que a pessoa mais injustiçada do Egito sou eu. Então, sinceramente, eu não vou ajudar esse copeiro, eu não vou ajudar esse padeiro, eu não vou usar os dons que Deus me deu, porque eu estou no meu momento, Deus vai ter que me entender. Se José falasse isso, como seria o final da história dele? Quem tem fé no Senhor, usa e multiplica os dons e talentos que Ele nos entrega. Deus entregou dons e talentos na sua mão. E como José hoje, você pode usar esses dons, independente da situação e do lugar que você está. Porque eu repito mais uma vez, quem tem fé para ser usado dentro da prisão é colocado para ser usado dentro de um palácio. Anos se passaram e a gente chega no decreto do faraó, que está lá em Êxodo 11:22. O faraó mandou que o seu povo pegasse todos os meninos recém-nascidos dos hebreus e lançassem no rio Nilo. E quem é que foi que nasceu nessa época? Moisés. Pois é, mas eu achei algo muito curioso. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem duas pessoas aqui em Hebreus 11 que não tem o nome citado, mas eles estão aqui. Os pais de Moisés, a mãe e o pai de Moisés. Hebreus 11:23 diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Os pais de Moisés foram citados como heróis da fé porque eles tiveram fé no propósito que aquele filho tinha. Eles tiveram fé no propósito do filho, agiram e aquela ação salvou a criança. A gente sempre escuta grandes nomes, pessoas que estão em destaque, pessoas que são bem-sucedidas, mas a verdade é que por trás de pessoas bem-sucedidas, geralmente tem pais dedicados. Quem seria Jay sem Rosinha e Samir? Ah, lindas, lindas, levantem a mão, meus pais são lindos. Tudo que está acontecendo aqui não tem nada a ver com isso, tem a ver com Deus e com o que eles fizeram em mim. Com os pais de Moisés e com os meus pais, eu aprendi que quando eu for mãe, eu preciso ser uma mãe que impulsiona o propósito do meu filho. Porque pela fé eu já sei que ele será um grande homem. Vocês me veem hoje aqui pregando,
Tal, 18 anos, né? Pois é. Vocês acham que foi do nada? Isso foi uma construção. Nada do que acontece é por acaso. Quando eu era bem pequena, 2, 3 anos, minha mãe percebeu algo curioso em mim, meu poder de memorização. Ela e meu pai me contavam historinhas e na segunda vez que eles estavam contando as histórias, eu corrigia eles, porque eu gravava como eles contavam na primeira e eu corrigia na segunda. Eu sabia mais a história do que eles estavam me contando. Isso na segunda vez. E aí, minha mãe e meu pai, muito inteligentes, aproveitaram essa característica de memorização e me colocaram para pregar. Eu pregava para as crianças, no momento infantil. No mínimo, 1 vez, 2 vezes por mês, eu estaria ali na frente, sentada no banquinho, contando a historinha para as crianças por 10 minutos na igreja. E vocês acham que isso tinha a ver comigo? Não. Porque, afinal, eu tinha 3 anos. Minha mãe escrevia as historinhas, vinha tudo da cabeça dela, da palavra de Deus, a inspiração do que o Espírito Santo dava para ela e para o meu pai. E eles só me passavam. Eu tinha 3 anos. Mas tudo isso aconteceu porque eu tive pais que impulsionaram o meu propósito. Quando Moisés não tinha nem 3 meses de vida, muito menos capacidade de decisão, os pais dele decidiram e aquela ação salvou a vida de Moisés. Os pais de Moisés impulsionaram o propósito dele muito antes dele poder perceber que isso tinha acontecido. Então hoje, os pais que estão aqui, os pais do hoje, e nós, os pais do futuro, precisamos aprender com os pais de Moisés e pela fé nós seremos impulsionadores do propósito dos nossos filhos. O seu filho não é um erro. O seu filho não foi um acaso, não foi um acidente. Para de falar isso para o seu filho. O seu filho, ele foi pensado por Deus e antes mesmo dele nascer, quando ele ainda estava no seu ventre, Deus entregou um propósito lindo para ele. Então, para de dizer isso. Seja um impulsionador do propósito do seu filho, porque o que você fala hoje ecoa no futuro do seu filho, perpetua por anos. São os pais que constroem os filhos. E é por isso que a nossa geração está tão corrompida, porque a gente não tem pais que constroem os filhos, que não impulsionam os propósitos dos filhos. Isso me dói muito quando eu percebo que eu sou privilegiada, porque eu tive pais que me impulsionaram. Isso me dói. Então hoje nós temos a responsabilidade, tanto vocês que já têm filhos, quanto nós que um dia teremos. Nós precisamos aprender a impulsionar esse propósito. Porque a criança foi gerada por 2 pessoas. A criança foi gerada no seu ventre e foi gerada porque houve uma correlação. Então vocês 2 têm responsabilidade para com esse filho. Então hoje, é um desafio, isso não estava programado, mas é um desafio para vocês pais. Se você não está com seu filho aqui, se você está, aproveita, dá um abraço. Ele mora na sua casa, não tem problema, não tem Covid. Mas se você não está com seu filho aqui, quando você chegar em casa, fala com ele, manda uma mensagem para ele. Impulsione o seu filho. Quando foi a última vez que você disse que seu filho era incrível? Que você amava o seu filho? Que você tinha orgulho do seu filho? Hoje de manhã, antes de eu subir aqui, o meu pai me abraçou ali e fez uma oração comigo. E na oração ele disse o quanto tinha orgulho de mim. Quando foi a última vez que o seu filho se sentiu amado por você? Moisés se tornou um grande homem. Desculpa, gente, peraí. Calma. Moisés se tornou um grande homem. Ele cresceu e muitas coisas aconteceram. Ainda tem mais coisa pra gente falar aqui. Mas vocês entenderam que tudo que aconteceu depois veio porque os pais dele construíram esse propósito, impulsionaram o propósito dele. Então, em nome de Jesus, impulsione o propósito do seu filho. Tá, a gente vai para mais alguns pontos e a gente já vai terminar, tá bom? Moisés cresceu e muita coisa aconteceu. No versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou o seu chamado de filho da filha do faraó e, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, ele considerou a sua desonra uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a sua recompensa. O que você faria? Você é príncipe, você tem todas as regalias do mundo. Será que você trocaria isso para viver com um povo escravo? O versículo 27 fala assim: pela fé, Moisés saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou, porque ele via aquele que era invisível. 2 coisas.
Perseverança. Fé é perseverar independente dos seus sentimentos, daquilo que está acontecendo, da sua situação. Um dos sinônimos no dicionário para perseverança é constância. Fé é ser constante, independente do que acontece na sua vida. E eu estou tentando adiantar aqui porque eu estou sem tempo, totalmente sem tempo. Já está com 1 minuto ali, mas eu vou tentar passar por todos os pontos. Segundo ponto, ele via aquele que era invisível. Pela fé, a gente pode enxergar a glória de Deus. Eu sei que parece loucura, mas mesmo que você não veja materializado na sua frente, você vira a personificação daquela música. Eu te vejo em tudo. Você vê Jesus em tudo. Passou borboleta, Jesus está ali. Porque quando você tem fé, Jesus está em tudo. Ele é o foco da sua vida. Então, pela fé, você pode enxergar a glória de Deus. Isso é muito incrível. Pela fé, você passa a enxergar mesmo sem realmente ver. O segredo de Moisés foi a perseverança, a constância e a fé ao ponto de enxergar aquilo e aquele que era invisível. Com Moisés, a gente pode aprender mais uma coisa. E agora, prepara o rosto. Calma, esse lado. Prepara o rosto, porque isso doeu muito em mim. E agora eu acho que também vai doer em você, porque não tem como você não se identificar aqui. A gente não pode ter fé só de conveniência, gente. Não é só fé quando eu quero que alguma coisa aconteça. Não é só fé na minha vontade. É fé na vontade do Senhor acima de tudo, sobre todas as coisas. Eu admiro muito os missionários. Eu citei os missionários aqui na pregação porque eu admiro muito alguém que larga tudo para viver em terra estranha, para cumprir o propósito do Senhor na vida dele. Deus, muitas vezes, quer que você saia da sua zona de conforto. E fé é acreditar, mesmo que Deus diga, ei Moisés, sai da sua vida de pastor de ovelhas e vai para a terra que você fugiu. Sai da sua zona de conforto, confronta o faraó, o rei do Egito, que é muito rico, tem muito poder, ele pode te matar. Mas vai lá, confronta ele, liberta o meu povo. Isso é sair da zona de conforto e Moisés teve fé e foi. Depois de muitas ressalvas, mas ele foi. Sabe, é muito fácil a gente acreditar e ter fé que Deus vai prover o dinheiro do cartão para a gente pagar o cartão. Mas sabe o que é difícil? Acreditar que Deus vai te sustentar em terra estranha. Que depois de largar tudo, Ele é o seu alicerce. Muitos de nós estamos vivendo um evangelho de conforto, um evangelho de zona de conforto. A gente diz, mas eu honro os meus pais, ok. Eu guardo o sábado, ok. Eu nunca roubei, tá bom, ok. Vida com Deus não é checklist de afazeres. Vida com Deus é transformação. Nós somos um vaso de barro. E um vaso de barro, para ser moldado, precisa ser quebrado. Para de fazer um checklist da sua santidade. A sua santidade não vai fazer o seu vaso ser quebrado. Você precisa ter fé o suficiente, fé de verdade, para entregar o seu vaso nas mãos de Deus, para que ele seja quebrado. Fé o suficiente para sair da sua zona de conforto, se assim Deus te pedir. Então a gente aprendeu mais uma coisa. Fé não é para ser cômoda. Não é fé quando você precisa ou quando você quer. Não é fé na sua vontade, é fé na vontade de Deus acima de todas as coisas, acima de todas as situações. A gente já está caminhando para o final. Versículo 32. O que mais direi? Não tenho tempo. Literalmente, eu estou sem tempo, mas enfim. Para falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam no fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quando eu estava lendo isso aqui, eu fiz uma adaptação para esse verso nos dias de hoje. E ele ficou assim: pela fé, vocês que estão aqui, vão cumprir a justiça, vão alcançar o cumprimento das promessas que Deus tem para essa geração, vão abreviar a volta de Cristo com a sua pregação, vão fechar a boca de leões que querem destruir a igreja, a empresa que quer destruir a sua casa, vai apagar o poder do fogo que tenta incendiar a sua casa, vai tirar da sua fraqueza a força que vem de Deus e além disso você vai viver muito mais. Uma vez Jesus disse, coisas maiores do que estas vocês farão.
Isso me diz coisas tão lindas. Uma vez Jesus me disse assim, tá, eu te disse coisas maiores do que estas. Isso foi algo que ele entregou para mim especificamente, mas eu acredito que isso também é entregue para a vida de vocês também. Ele me disse, Jay, eu preguei para multidões, mas eu acredito que a sua geração, e eu declaro que a sua geração, pela fé, vai pregar para nações. Só depende de vocês. Eu acredito na minha geração. Amém? Eu acredito. E eu acredito que se nós quisermos, nós pregaremos para nações. Enfim, coisas maiores do que essas podem acontecer na nossa vida. A gente tem muito para aprender com cada herói que a gente viu aqui em Hebreus 11. Mas deixa eu te perguntar. Se a sua história fosse contada, será que você seria citado como um herói da fé? Será que a gente teria o que aprender com a sua vida? Ou será que você seria citado como um participante de Laodiceia? Nem frio nem quente, com a fé seletiva, com a fé morna. Onde você quer estar? Isso é uma pergunta. Eu preciso que vocês realmente olhem no fundo do coração de vocês, pensem nos atos de vocês, nessa última semana. Se você tivesse que ter um termômetro da sua fé essa semana, e se todo o resto fosse deletado, é só a fé dessa semana, em qual grupo você se encaixa? O grupo de um herói da fé que acreditou? Ou você se encaixa naquele grupo que, poxa Deus, não quero essa vontade não, eu quero a minha. Eu tenho fé na minha vontade. Eu tenho fé quando você me dá aquilo que eu gosto. Eu tenho fé quando você me dá um carro, quando você me prospera. Mas eu não tenho fé quando você me tira da zona de conforto. Em que grupo você está? Tem muitas pessoas que quando eu encontrar no céu eu quero conversar. Eu quero conversar com Abraão, eu quero conversar com José, eu quero conversar com Moisés, eu quero conversar com Davi, quero conversar com João, quero conversar com Paulo. E eu quero perguntar como foi fazer parte dessa história. Eu quero perguntar para Abraão, como foi ser pai de uma nação? José, como foi sair de escravo para um governador? Moisés, como foi atravessar o mar? Os peixes passavam do seu lado mesmo? Tipo, você conseguia enxergar os peixes passando? Eu tenho muitas perguntas para fazer. Eu quero perguntar para João. Ei, João, como foi deitar no colo de Jesus? E como foi, abre aspas, seu discípulo amado? Enfim, a lista de perguntas é gigante, mas sabe o que eu acho incrível? Eles também vão ter perguntas para fazer para a gente. Eles vão correr para você, Fininho, e vão perguntar, ei, Fininho, como foi ter o Espírito Santo morando dentro de você, cara? Como foi esse prazer? Robson, como foi não precisar sacrificar cordeiros, Robson? Porque você já é justificado pelo sangue de Jesus. Ei, Meme, me conta, como foi fazer parte da geração que viu Jesus voltar? Eu acredito que dessa geração não passa porque Jesus está voltando, amém? Pode ser mais forte, amém? Isso é fé. A gente não precisa ver o mar se abrir na nossa frente, porque o maior milagre de todos já foi consumado na cruz por amor, a mim e a você. Esse é o maior milagre. Agora o grupo vai cantar uma música e eu queria convidar você a abrir o seu coração para Jesus, para que Ele fale com você. Nós aprendemos muitas coisas e a gente ainda tem muito mais para aprender. Deus quer que você entregue o seu coração ao ponto de ter uma fé que excede todo o entendimento. Entregue o volante da sua vida, entregue o vaso de barro nas mãos do Senhor nesse momento. Entregue o seu coração e fica conversando com Ele. E se você quiser declarar a sua fé mais uma vez, se coloque de pé durante a música. Hebreus 11:39. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós. Eles receberam a promessa de Jesus Cristo, mas nós recebemos essa promessa em carne e osso. Ele se fez homem e desceu, Ele morreu no seu lugar. Como não ter fé diante de toda a grandiosidade de quem Jesus é? Hoje, eu acredito que o Espírito do Senhor derramou sobre nós um espírito de fé.
A partir de hoje, nós vamos sair daqui acreditando muito mais em quem Jesus é, acreditando muito mais no que Ele fez na cruz, acreditando muito mais nos seus propósitos, nas suas promessas para a nossa vida. Eu sei que nós aprendemos muitas coisas, é muito difícil resumir tudo aqui, mas eu tenho uma pergunta para você. A gente aprendeu muita coisa com os heróis da fé, mas e você? O que você tem ensinado com a fé que você exerce? Eu não sei qual seria a sua resposta hoje de manhã antes de vir para cá, mas em nome de Jesus, eu tenho certeza que a sua resposta será diferente a partir de hoje. A partir de hoje, você recebeu uma transformação do Espírito Santo. E para que a gente declare mais uma vez essa fé, nós vamos orar. Senhor, muito obrigada pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigada porque por meio daquilo que o Senhor fez, nós podemos ser salvos. Muito obrigada porque até o nosso amor vem através do amor que você teve por nós. Muito obrigada porque nós não temos mérito, porque se tivéssemos que fazer obras, nenhum de nós seríamos salvos. Muito obrigada porque é por meio da fé que somos salvos eternamente para morar junto contigo. Senhor, continua ministrando nos nossos corações tudo aquilo que nós aprendemos essa manhã. Continua ministrando nos nossos corações a fé de Abel, a fé de Enoque, a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Noé, a fé de Jacó. Que a gente continue tendo a fé de José, que a gente aprenda, Senhor, a ter a fé dos pais de Moisés e a fé de Moisés. A fé de todos os heróis que estão aqui em Hebreus 11. E Deus, escreve o nosso nome no livro da vida e ao lado, em nome de Jesus, nos coloca na posição de heróis da fé. Nós recebemos isso. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos disse. E muito obrigada pelo teu sacrifício na cruz. Nós te amamos, Jesus. Em teu nome. Amém. Amém.